E assim a gente vai construindo pessoas fracas, formando equipes fracas, que quando pegam um time lá na frente para liderar, porque, nossa, a operação cresceu. Nossa, vê aí, quem é o melhorzinho? Vamos botar para liderar. Às vezes o cara vem não por competência, ele vem porque, é o que tem para hoje. E aí a gente sangra as pessoas, a gente perde um mega de um profissional que estava lá fazendo um atendimento incrível e perde, porque o cara não está preparado para isso. Então, hoje a gente entende o nosso papel como liderança, de que nós temos uma missão na nossa mão, de que nós temos uma responsabilidade social absurda, porque muitos dos caras que vocês lideram têm a vocês como referência. Família destruída, muitas vezes não tem uma referência. É a vocês que eles veem como referência. Tem noção do que é uma liderança? É muito mais, gente, do que um cargo. É muito mais do que uma promoção. É uma missão de vida. Por isso é para poucos. Não é para qualquer um. Então, sabe, ou a gente pega esse negócio e faz de verdade, ou não dá pra gente continuar no modo piloto automático. Fala, líder, tudo nice com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Liderança na Prática. Nessa série de vídeos, eu sempre vou trazer assuntos que vão te ajudar como líder a bater meta todo mês com a sua equipe, mesmo que ela esteja desmotivada. Talvez você me conheça, talvez não, eu sou a Nice e no nosso episódio de hoje eu vou trazer trechos de uma mentoria em grupo que eu fiz com líderes de equipe, detalhando como, afinal de contas, você pode bater meta com a sua equipe praticando uma metodologia de gestão totalmente diferente do que você está acostumado, eu aposto. Esta é uma metodologia comprovada por líderes de diversos segmentos e que já fizeram acontecer com as suas equipes, entregando o que é o objetivo da minha metodologia, metas todos os meses, mesmo aqueles líderes que estavam com equipes desmotivadas. E você vai ver no episódio de hoje como isso é possível. Então, tudo que eu desejo é que o conteúdo de hoje te ajude muito. E eu tenho certeza que você já vai pegar muito do que você vai ver aqui, colocar em prática no seu campo de batalha com a sua equipe, conseguir, num curto espaço de tempo, o engajamento dessa equipe e, consequentemente, porque a entrega de metas é uma consequência de ações que você toma, bater metas todos os meses com essa mesma equipe, desde que você coloque em prática. Bora lá! E coleciona a transferência para pesquisa, a gente também tem aqui a mesma visão, com 10 cumpridos e 10 não cumpridos e 2 não firmados. E aí, gente, beleza, nós temos aqui a informação dos compromissos, porque compromisso é compromisso. E aí eu vou dar o meu ponto de vista, né, para o que está colocando em prática ali, a metodologia e tudo mais. Gente, compromisso vira meta. Quando a gente firma compromisso, significa que ou a gente tem um especialista que não está conseguindo entregar a meta, e a gente vai firmar compromissos gradativos, e por isso a meta SMART, para ele de forma gradativa chegar nesse patamar de meta e não ter retrocesso, uma vez que o crescimento vai ser gradativo, consistente. Eu queria entender como está sendo feita essa gestão dessa devolutiva, porque não basta firmar o compromisso na largada do mês, eu preciso retroalimentar toda semana, oficialmente, mas diariamente eu tenho que ir dando os inputs para cada grupo de especialista, dizendo para ele assim, ó, entrou aqui, ó, uma situação que vai comprometer a tua entrega. Ou olha que bacana, você vai conseguir superar, tá projetando uma melhor entrega em relação ao teu compromisso da semana passada. Enfim, eu tenho que retroalimentar e aquecer o tempo todo isso. Então, quando eu firmo compromissos e a gente tem um cenário com esta fotografia que está aqui, ou a gente não está tendo uma comunicação efetiva, ou eu não estou balizando o que o meu especialista está me trazendo. Porque, vamos supor que ele se comprometa ali, vou colocar um número fictício, hipotético, de 10. Ele está se comprometendo com 10 alguma coisa. Só que, historicamente, no melhor mês, ele entregou 3. Como que ele está se comprometendo com 10? Então, ele não vai conseguir entregar este compromisso. Eu, como líder, não vou falar o compromisso que ele deve entregar, porque isso é o que normalmente o líder faz. Ele fala a meta que o cara tem que entregar. Então, nesse formato de gestão, a gente não fala, a gente tira da pessoa justamente para engajar. Eu tenho que mediar.
Se ele me fala um compromisso que é utopia e que a história dele está me mostrando que ele não tem potencial ainda de entrega, não significa que ele não tenha competência, mas o potencial dele me mostra historicamente que ele não está conseguindo entregar. Como que ele está colocando 4 vezes o valor, o número, né, daquilo que historicamente ele não conseguiu entregar no melhor mês? Então eu, como líder, eu tenho que gerar essas reflexões, eu tenho que provocar o cara pensar, ele tem que pensar. O especialista é um talento. Eu vim de uma PA, muitos de vocês vieram de uma PA. Nós somos talentos, eles também são. Então a gente tem que provocar esses caras a pensar, gente, eles não são executores. E nós, como líderes, temos esse papel de mediar. Então eu falar, analisa comigo, vou pegar um exemplo, analisa comigo, olha o seu histórico, no teu melhor mês você fez 3, tá me dizendo que você vai conseguir entregar 10? Me conta como, eu quero entender. Porque como teu líder eu não tô conseguindo enxergar isso e não tô dizendo que você não tenha competência para isso. Mas vamos falar com base nos números. Me diz, como que você vai fazer isso? E na hora que ele falar algo que, viajou na maionese, traz o cara para a realidade. Mostra para ele um caminho diferente. Eu penso que se você for por este caminho, talvez você consiga sair de 3 no teu melhor mês para uns 5 ali. Faz sentido para você? Você prefere seguir nesse teu caminho? Porque semana que vem eu vou formalizar se você bateu ou não esse compromisso. Você está confortável? O que você decidiu eu vou inserir aqui. Só que a gente você vai ter que me prestar conta desse compromisso na semana que vem. O cara tem que entender que isso aqui é um jogo de negócio. A atuação lúdica que a gente está fazendo lá com o time de treinamento, sensacional. Adequar a linguagem ao que ele vai entender, sensacional e fundamental. Mas, acima de tudo, isso aqui é business. A gente precisa fazer esse cara ter uma linha de pensamento que daqui a 2 anos ele vai se tornar um líder muito melhor do que eu, do que qualquer um de vocês. Ele vai ser o cara que um outro especialista vai falar, quando eu crescer eu quero ser você. Sabe? E a gente só vai conseguir isso fazendo provocações, fazendo o cara pensar. Sai da linha de falar por falar, meu queridão, eu preciso de você consciente do que você está se comprometendo, porque eu vou levar isso aqui para a diretoria, eu vou registrar isso aqui no seu feedback, e daqui a 4 feedbacks, imagina eu trazendo o registro de que em nenhuma semana você bateu o seu compromisso. Você fica exposto e eu como teu líder também, é como se eu não estivesse fazendo a gestão. Sabe? Então, você tem que colocar muitas vezes, discursos de impacto, que ele vai entender que é muito mais do que falar um número por falar. Eu preciso falar um número lá para o meu supervisor. Não, sabe? E aí, quando eu chegar no feedback, falar assim, vamos abrir aqui seu feedback e os compromissos da semana? Dá uma olhada, a primeira semana você não bateu, eu te trouxe aquele alerta, você lembra lá? Mesmo assim, você bateu o pé, você não entregou na segunda semana de novo. Como que a gente vai fazer agora na terceira semana? Então, ele tem que começar a negociar as coisas, ele tem que ser responsável pela entrega dele e ponto final. É assim que a gente vai amadurecer e gerar uma consciência e formar uma galera muito mais preparada para os desafios que a gente vai enfrentar ao longo do ano. Sabe? Então não dá pra gente trabalhar no formato mais do mesmo. E quando eu me entrego 200% para vocês, falando de uma metodologia ou algo do tipo, não é para me promover. É porque eu sei que vocês vão conseguir ter dias muito mais leves, fazendo mais resultados com menos esforços, de uma forma mais organizada. Não estou no dia a dia com vocês para validar, e é por isso que eu falo tanto de ter guardiões dessa metodologia aí do lado de vocês. Se a gente não colocar em prática passo a passo, como tem que ser, não adianta falar que não funciona. Porque se eu for fazer uma auditoria, certamente eu vou pegar furos. É que nem fórmula de bolo, gente. Quer que o bolo cresça sem pôr fermento? Hello! Então, assim, alguma coisa tá passando. Tem ponto cego aí. Não é possível a gente ter compromissos ali, nesta proporção de compromissos firmados e não entregues. Tem algo aí no meio que a gente precisa investigar. Esse cenário não está bacana, pelo menos falando da minha equipe. Vou rever algumas coisas, vou dar um passo para trás para tentar enxergar uma forma melhor e próxima semana trazer um número mais bacana para você. Então, pode ficar tranquilo que a gente vai trabalhar aqui do nosso lado, falando da minha parte como operação, e próxima semana eu trago um número mais expressivo para você.
É essa postura que a gente espera de vocês. Sem dúvida tem oportunidade da liderança aqui. Sem dúvida. Não é sobre estar certo ou estar errado. São oportunidades de fazer a melhoria. E eu mostrei para vocês o que vocês precisam fazer. E agora eu vou compartilhar a tela para eu exemplificar de forma prática o como você vai fazer essa melhoria. E aí você vai pegar muito do que eu vou trazer aqui como exemplo para a tua realidade, para o teu dia a dia, e você vai estruturar da forma que eu vou orientar aqui agora. Não é a única forma, eu vou trazer para vocês uma outra forma, para vocês analisarem o quanto do que eu vou mostrar faz sentido. Nice, como é que eu pego essa bodega desse método que você tanto fala e boto na prática de uma forma que realmente vai trazer esse resultado que você tem de expectativa? No meu caso eu mato a cobra e mostro a cobra morta, para mostrar para vocês que é possível. Ó, vou compartilhar a tela aqui. Muito bem, não se assusta. Em alguns momentos você vai perceber que eu vou descompartilhar a tela quando eu quiser dar ênfase em algum assunto, mas daqui para frente o maior tempo aqui do conteúdo estará com a tela compartilhada, porque é prática. Eu preciso que você veja o que eu vou falar como explicação para você associar mais fácil. Lembrando que tudo que eu coloquei aqui são exemplos fictícios, situações hipotéticas que eu trouxe de fato como exemplo, mas que acontecem na prática do dia a dia de qualquer líder comum. Então, bora lá para a explicação. Vou aumentar a tela aqui para ficar mais fácil de você enxergar. Então, eu estou partindo do princípio que você tem 30 liderados, que dependendo da empresa vai chamar de analista, operador, consultor. Aí você traz para a tua realidade, tá bom? Como líder, para a realidade do teu negócio. Independentemente da nomenclatura ser consultor, operador, analista, o fato eles são teus liderados. Então, por isso eu coloquei uma nomenclatura mais generalista. Beleza, acompanhe coluna a coluna comigo. Ao lado do nome dos seus analistas, você vai trazer o resultado histórico dos últimos 3 meses. Neste exemplo, considerando que nós estamos no mês de janeiro, eu estou trazendo os meses de novembro, de dezembro e de janeiro. Tá? Estou partindo do princípio, no meu exemplo fictício aqui, que o mês de janeiro também já encerrou. O mês está fechado, então eu trouxe os resultados dos últimos 3 meses fechados. Até aqui, nenhuma novidade para o teu dia a dia, certo? A relação dos nomes dos integrantes da sua equipe, que eu estou chamando de liderado, e a média realizada nos últimos 3 meses, meses fechados. Estou trazendo esse exemplo em números absolutos, 18, 22, 10, mas traga para a realidade da sua operação, tá? Se for volume de backlog, se for volume de vendas, se for nota de qualidade, enfim, adequa isso aqui, porque o que você precisa entender é o conceito. Entendendo o conceito do que eu vou te explicar aqui, você vai trazer para o teu modelo de negócio aí, adaptando para a tua realidade, beleza? Então vamos lá, a partir do momento que você faz esse levantamento histórico dos últimos 3 meses, relacionando ali os teus liderados, agora começa a brincadeira séria. Você vai criar uma coluna que eu estou chamando aqui de resultado do melhor mês histórico. O que é isso aqui? Observe que vou pegar o exemplo do nosso especialista, do nosso liderado 1, beleza? No mês de novembro, ele realizou 18, e aí pode ser vendas, pode ser backlog, de novo, tá? Traz aí para tua realidade. No mês de dezembro fechado, ele realizou 22, e no mês de janeiro fechado, ele realizou 10. O melhor mês dele foi o mês de dezembro, que ele fez 22. E assim sucessivamente para cada um dos especialistas. Tá vendo que varia? Então eu tenho especialista que o melhor mês foi janeiro, eu tenho um especialista que o melhor mês foi novembro, eu tenho um especialista que o melhor mês foi dezembro. Então não importa, desde que você estabeleça o melhor mês, considerando os 3 últimos meses. Nice, por que os 3 últimos meses? Porque são os meses que estão mais próximos da tua realidade. O dia a dia de uma liderança é muito dinâmica, então pode variar mês após mês. Se você pega o resultado histórico de um ano para trás, olhando ali o primeiro semestre, e o melhor mês dele, por exemplo, foi em fevereiro lá de 2024. Putz, tanta coisa aconteceu nos meses seguintes, que quando chegou lá em dezembro, talvez ele não tenha a mesma capacidade de entrega, porque o cenário era outro. Então, limite ali a sua visão histórica nos últimos 3 meses, porque estará mais aderente à tua realidade hoje, ok? Voltando então para o exemplo. Então, eu estabeleci ali qual é o melhor mês histórico de cada um dos integrantes da minha equipe. Feito isso, tá vendo que aqui do lado eu tenho uma coluninha chamada compromisso mês seguinte.
Aqui eu vou te explicar como você vai firmar esses compromissos seguindo o método Gestão Sem Neura, que é o método que eu ensino para os meus alunos nas minhas mentorias, no meu curso online. Mas que aqui eu vou trazer uma explicação para você, tá? É óbvio que dentro da mentoria, dentro do meu curso, é muito mais amplo do que o que eu estou te explicando aqui. Mas se você colocar em prática da forma que eu vou te explicar, de agora até o fechamento desse conteúdo, certamente você já vai obter resultados incríveis aí com a sua equipe. Talvez não o suficiente para você bater meta todo mês, mas muito provavelmente você já vai demonstrar evoluções expressivas que vão fazer os olhos do teu chefe brilhar. E mais do que isso, fazer a tua equipe te admirar, porque você estará respeitando o indivíduo. E aí você vai entender como. Bora lá. Então, vou pegar aqui como exemplo esse primeiro liderado, para você entender como é que você vai fazer o preenchimento de todos os compromissos, tá? Isso aqui precisa ser individual. Não vem com aquela prática comum dos líderes mimizentos fazendo aquilo que é mais fácil. O que eles fazem normalmente? Ele recebe a meta do mês e ele sai divulgando a meta do mês para todo mundo. Galera, ó, recebemos a meta, a partir desse mês a gente tem que entregar tanto, e é isso, conto com vocês, bora lá, bora fazer acontecer. Putz, isso não diz nada, isso não engaja, isso não gera comprometimento, isso não motiva ninguém. Então, o que você tem que fazer? A partir de agora, qual é a minha proposta? Você não vai mais olhar a meta, entre aspas, tá? Entenda aqui o que eu quero dizer. Por exemplo, vamos supor que você tem uma meta, aqui no meu exemplo fictício, de 1.500, beleza? Você tem 30 especialistas, se eu dividir esses 1.500 por 30, você vai ter ali uma meta individual de 50. Mas, dá uma olhada no melhor mês, quanto cada integrante da sua equipe entregou. Neste exemplo que eu estou trazendo, você não tem os teus liderados com a capacidade, não significa que ele não tenha competência, mas ele ainda não tem a capacidade de fazer a entrega desta meta. Então eu não vou olhar a meta, eu vou olhar o melhor mês histórico dele como parâmetro para eu estabelecer os compromissos do mês seguinte. Então, neste meu exemplo, eu estou colocando aqui, hipoteticamente, que o mês de janeiro já encerrou e que nós vamos começar um movimento para o mês de fevereiro ser diferente. E a partir daí, a gente demonstrar crescimentos gradativos até a gente alcançar o patamar de meta. Então, vem comigo. Então, partindo do princípio que eu não vou considerar meta, eu vou estabelecer compromissos com a minha equipe, eu vou chamar individualmente o meu liderado 1, e aí eu vou falar o seguinte, olha só, eu levantei aqui o histórico dos últimos 3 meses fechados e no seu melhor mês você entregou 22. A partir desse melhor mês, você está me mostrando aqui que você já fez uma entrega melhor do que os outros 2 meses. Isso significa que eu quero aqui estabelecer com você uma quebra de recorde. Então, se você já realizou no teu melhor mês 22, quanto você se compromete no mês de fevereiro para você quebrar o teu próprio recorde? Você não vai mais falar a meta, você não vai mais falar o compromisso, você não vai sugerir nada, a menos que esse teu liderado viaje na maionese, né, como dizem. Ou seja, vamos supor que ele fale, eu vou entregar 100. Ué, mas historicamente, ele nunca entregou 100. Então, como é que ele vai entregar 100? E é isso que você vai trazer para a realidade. Você simplesmente vai falar assim, dá uma olhada, mas ó, beleza, eu até coloquei aqui 100 como compromisso, como você está dizendo. Mas dá uma olhada na sua história. A história que você contou no último trimestre me mostrou que o máximo que você conseguiu entregar foi 22. E a partir do momento que a gente firmar esse compromisso, eu vou registrar e vou levar para a empresa esse teu compromisso aqui. Você tem certeza que você quer seguir com 100? Porque se você falar para mim que sim, eu vou deduzir que você fez corpo mole nos meses anteriores. É isso? Deixa esse liderado responder. Você não vai mais dar respostas prontas. Você vai gerar reflexões durante o seu momento de feedback, de compromisso que você estiver ali fazendo com cada liderado teu. E assim sucessivamente. Então vamos supor que ele também coloque, então eu vou manter, então, eu vou buscar o meu melhor resultado histórico. Você pode aceitar, porque comparado a janeiro já seria uma evolução mais do que o dobro do resultado realizado ali em janeiro, mas
não tem nenhum desafio em relação ao melhor mês. É essa provocação que você vai gerar durante os seus feedbacks. Então você vai falar assim, ó, mas considerando que no seu melhor mês você fez 22, será que você não conseguiria nem um saltinho a mais aí para você já mostrar uma quebra de recorde, não em relação ao mês passado, mas em relação ao teu melhor mês, sabe? E aí você vai fazendo essas provocações. E aí fechamos ali em 25, beleza. E assim sucessivamente. Então você vai atuando com cada liderado seu, obviamente que entendendo o cenário de cada um. Pode ser que você tenha pessoas ali que são absenteístas, que não querem mais mesmo, e que por mais que você estimule, eles não querem, e você precisa tomar uma decisão. Então, você tem que saber quais dos teus liderados vale a pena você investir no teu tempo. Lembra que eu falei no início aqui do conteúdo, o meu tempo é valioso, e o teu também precisa ter. Então, você vai investir cada minuto do seu tempo para o que realmente vai fazer. Você, junto com a sua equipe, bater meta todos os meses. Beleza, então aqui, essa é a dinâmica dessa planilha que eu trouxe, dessa primeira aba, para você entender como você deve conduzir os feedbacks de uma forma que vai envolver a tua equipe, tá bom? E aí a gente vai descendo aqui, ó. No meu controle, eu estou trazendo também, ali no finalzinho, quanto foi o meu realizado? Veja, minha meta do mês. Eu coloquei o exemplo fictício de 1.500, porque eu estabeleci isso aqui como meta. Então, como meta, eu estabeleci por mês ali 1.500, para ficar mais fácil a explicação, mas normalmente essa meta ela varia mês a mês, principalmente dependendo do modelo de negócio, varia e varia muito. O meu realizado de cada um dos meses. Coloquei qual seria a minha média por liderado ideal, que é a minha meta dividido pela quantidade de especialistas ou de liderados ali que eu tenho na equipe. Isso vai trazer uma média por liderado. E isso se no teu negócio você trabalha com números absolutos. Se você traz se a tua meta é em percentual, como por exemplo uma nota de qualidade, você vai estabelecer ali que a nota de qualidade seria 90%, o teu especialista realizou 67%, então pelo outro você tem quantos por cento da meta o seu liderado ali realizou, tá? Simples assim. E provavelmente, dependendo da empresa, você vai ter aí uma área de BI, você vai ter uma área de Control Desk, você vai ter uma área de relatórios que vai te trazer os dados prontos para você só analisar. Mas é importante que você entenda o conceito. Então, continuando, vou recapitular rapidamente. Meta do mês, qual foi o meu realizado, qual seria a minha média ideal se eu tivesse batido aquela meta, que é a meta dividido pela quantidade de pessoas que eu tenho na minha equipe. Mas, considerando o meu realizado, quanto foi a minha média por liderado? Olha isso, de 50 que eu deveria ter feito por liderado, eu fiz neste mês aqui de novembro, por exemplo, 16,4. E eu atingi neste mês, considerando os meus 493 realizados pelos 1.500 que seria a meta, 32,9% de meta. Péssimo esse resultado, inclusive nos 3 meses um resultado muito ruim. E aí, eu repliquei esse mesmo racional para os demais meses, tá? Aqui, no caso que eu estabeleci o melhor mês, esse aqui também não se aplica. Quando você trouxer o resultado de compromisso ali de cada um dos seus especialistas, você vai ter já meio que pré-pronto isso aqui. Você só vai precisar copiar, colar, então para uma meta de 1.500, até agora, considerando os dois o especialista que você pegou o compromisso ali, você entregou 25, isso aqui é o que você tem que entregar, essa é a média que você está realizando, considerando a meta, e esse daqui é o quantos por cento da meta você já atingiu. Quando você preencher, ó, eu vou copiar e colar aqui, deixa eu copiar nesse daqui, ó. Eu vou copiar, vamos supor que você já firmou o compromisso com todos eles, você já colocou ali e tal, eu vou colocar, sei lá, 50, vamos fazer aqui um resultado melhor, né? Porque é o que vai acontecer, né? Pô, você tá fazendo toda uma estrutura para você conseguir entregar um resultado melhor ali com a tua equipe. Então, olha só, tá vendo que ele já atualiza, ó. Então, a meta 1.500, com base nos compromissos, você vai projetar, fechar no mês de fevereiro, porque aqui não é um realizado. Lembra que você está fazendo compromisso para o mês que está iniciando, né? No caso aqui do nosso exemplo fictício, fevereiro. Então, você vai projetar, com base nos compromissos que cada liderado seu firmou com você durante os feedbacks, você vai projetar fechar 880, que corresponde a 58,7% da meta. E que, comparado ao teu resultado histórico, mesmo com o melhor
considerando o melhor mês que você realizou, você vai bater 58,7% de meta. Isso já vai, quando você jogar num gráfico, mostrar uma curva ascendente e que já vai demonstrar que o teu plano gerou algum resultado. Então tá muito longe ainda do 100% da meta, que é o ideal, mas já é uma bela evolução em relação ao teu melhor mês histórico. Você vai usar para você como líder o mesmo racional que você utiliza para a tua equipe. E olha que legal, a média por liderado saiu de um melhor mês de 18,5, que foi muito ruim, para 29,3. Apesar de um ideal ser 50, já é uma bela evolução, né? Não dá nem para comparar, tá? Então, se você não entendeu a explicação, olhando aqui pela primeira vez, como eu estou falando, nesta aba de detalhado, volta o vídeo, assiste de novo até essa ficha cair. E se você ficar com alguma dúvida, coloca nos comentários aqui do vídeo, ou me manda um direct, dependendo da rede que você estiver assistindo, né, esse vídeo, para você ter esse entendimento muito claro. Combinado? Lembrando que no meu curso online, na mentoria, eu ensino isso daqui de cabo a rabo e a gente faz vários exercícios práticos, você trazendo inclusive a tua realidade para que juntos a gente estruture. Aqui eu tô meio que generalizando, né? Mas nas mentorias eu vou entender o teu modelo de negócio, eu vou entender como que funciona o teu KPI, o teu indicador, e aí sim a gente atrela um modelo que vá totalmente ao encontro da tua necessidade. Mas se você entender o racional, como eu falei no início, você já vai conseguir desenvolver esse controle tranquilamente. Beleza, vamos então agora passar para análise qualitativa. Gente, imagina que eu parei 2 horas do meu tempo para estruturar isso daqui. Então, é muito importante que você entenda o conceito, tá? Para fazer valer a pena meu tempo, né? Por favor. Então, olha só. Nessa primeira coluna, de novo, a relação dos nomes dos meus liderados, eu coloquei uma coluninha aqui. Se é antigo ou se é novo, porque a ação deve ser diferente dependendo do tempo de contratação que esse teu liderado tem. Parece óbvio, mas normalmente, eu vou dar um exemplo aqui básico. Você sai de uma reunião, o teu chefe está dizendo ali que você tem faltas absurdas na sua equipe, a tua falta está em X e a meta, a tolerância que a empresa permite é Y. E aí você reúne toda a tua equipe e mete um plano de ação para absenteísmo, para reduzir o absenteísmo da equipe. Só que você tem pessoas ali que são novas, que são antigas, umas que vêm trabalhar todos os dias, outras nem tanto, e eu vou detalhar isso aqui para você entender que a ação precisa ser diferente. Então, quando você coloca todo mundo no mesmo bolo para você desenvolver uma ação mais rápida, isso é postura de líder mimizento, porque o líder que quer motivar a equipe para bater meta todo mês, ele faz isso aqui que eu vou te ensinar. Então, bora para a tela. Aí tem uma outra coluna aqui, qual é o problema? E não basta eu saber qual é o problema da minha equipe, eu preciso saber qual é a causa deste problema, para então eu estabelecer uma ação. Olha isso. Então, o que eu fiz aqui? Depois que você já definiu aqui se é novo ou se é antigo, e eu estou considerando antigo acima de 3 meses, novo até 3 meses. Mas se você quiser quebrar um pouco mais isso, você colocar, sei lá, intermediário de 3 a 6 meses, aí você vai estabelecer as ranges que forem melhores aí, mais aderentes para o teu modelo de negócio, tá? Mas, de novo, estou aqui focando no conceito. Aí o que eu fiz? Eu apliquei um filtro aqui, onde eu vou selecionar cada problema que eu tenho dentro da minha equipe para eu entender a causa. Então, olha só, dentro do mesmo problema, vou pegar absenteísmo, por exemplo. Vejam que o problema é o mesmo, mas eu tenho causas diferentes. Então, se eu tenho causas diferentes, eu vou ter que estabelecer ações igualmente diferentes. E ainda tem uma observação. Eu tenho 3 novos nesse caso aqui e 2 antigos. Todos eles com problema de absenteísmo. Mas pegando, por exemplo, esse liderado 3, qual é o problema qual é a causa do problema do absenteísmo dele? Entrega de atestado. E detalhe, tá? Pelo mesmo CID. Nossa, Nice, mas eu preciso entender o CID? Mas até CID eu tenho que saber? Sim. Se você é um líder que quer bater meta todo mês com a sua equipe, você precisa entender o detalhe daquilo que realmente está gerando um problema dentro da sua equipe. E aí você sana esse problema. Fazendo aqui uma analogia, é como se você tivesse uma goteira, e essa goteira é o problema. E ela está sendo causada, ou seja, a causa deste problema é um furo no teto. Então, se você não vai a fundo para você entender a causa, você vai atuar no efeito e não na causa. Percebe a diferença? Talvez você saiba, talvez não. CID é o número associado a uma doença. Assim como nós temos o número de RG, que é individual para cada ser humano,
Acredite, as doenças também têm um registro. E esse registro para cada tipo de doença se chama CID. Então, não basta eu ter a entrega de atestado médico, eu preciso saber o que está causando essa entrega de atestado. E aí é importante investigar o número de CID. Por que isso é importante? Porque se você entende que o CID é sempre o mesmo, você pode inclusive solicitar um afastamento, sabia disso? Se dentro de um mês ele entregar vários atestados com o mesmo CID e a soma disso ultrapassar 15 dias, é passível de um afastamento. Você pode acionar a tua área responsável para fazer uma análise desse atestado e definir ali talvez um afastamento. Então olha a importância, muito mais do que simplesmente falar, mas os meus liderados só entregam atestado, não tem o que fazer. Tem sim. O líder que não tem o que fazer para entrega de atestado são quais? Os mimizentos, isso mesmo. Aí eu tenho este outro aqui, o liderado 8, que também tem um problema de absenteísmo, mas no caso dele, ele também entrega atestados, porém com CIDs diferentes. Então, o anterior entrega com o mesmo CID, ou seja, a doença dele é sempre a mesma, e no caso do liderado 8, ele sempre tem uma doença diferente acontecendo ali. O que caracteriza, isso é uma suposição, até que você tenha provas, até que você tenha fatos e dados para evidenciar, e aí sim afirmar que é isso, mas pela minha experiência de 18 anos aí na liderança, na grande maioria das vezes é um especialista que tem ali problema comportamental. É um liderado que, se você for a fundo, ele sempre está caçando motivos para não ir trabalhar. Aí eu tenho os liderados 20 e 21, que tem problemas de absenteísmo também, porém, a causa desses absenteísmos são atrasos recorrentes. E, por fim, um outro liderado que também é absenteísta, mas que as faltas são injustificadas. Não é problema de entrega de atestado, não é atraso, o problema deles são faltas de fato. Essa parte aqui que eu destaquei, porque para o mesmo problema tem ações diferentes, eu vou explicar no momento oportuno, tá? Vai acompanhando por enquanto a explicação que eu tô fazendo aqui em cima na tabela. E aí a gente vem para ação. Então olha que interessante. De novo, todos têm o mesmo problema, porém as causas são diferentes e as ações precisam conversar com cada uma dessas causas. Então eu tenho aqui, no caso desses 3 liderados que são novos, eu vou, sem dúvida alguma, defender a quebra de contrato. Porque se ele está faltando dentro do período de experiência, imagina se eu deixo virar o contrato para efetivo. Então, por isso é importante uma investigação minuciosa da sua parte. É um investimento de tempo, não entenda como perda de tempo. É investimento, porque isso vai te trazer ações que lá na frente você vai ter colheitas incríveis, você vai começar, de fato, a motivar as pessoas que vêm trabalhar e que começam a perceber, porque eles se falam. Ele vai começar a perceber um movimento diferente da sua parte. E aí, quem tá vindo vai querer vir mais, vai querer ter reconhecimento por isso, porque ele tá vendo que você está tratando cada causa de acordo com o sintoma. Então, olha como a motivação de uma equipe, ela vai muito além de simplesmente fazer campanhas de incentivo, entregar docinhos, dar uma folga de final de semana, vai muito além. A tua gestão é a célula-tronco de uma equipe, é o que vai fazer com que eles realmente se sintam motivados ou não, dependendo da maneira como você atua. Não é sobre campanha, é sobre a tua forma de fazer gestão. Para o liderado que tem entregas de atestados com CIDs diferentes, o que você pode fazer como sugestão que eu trago aqui? Envia para a tua área responsável solicitando uma análise de veracidade desses atestados. Será mesmo que ele não está ali comprando atestados? E de repente essa análise de veracidade pode ser passível até de uma justa causa, de você fazer um desligamento por justa causa. Isso já aconteceu comigo, tá? Eu tinha um liderado na época que eu era coordenadora, o meu supervisor trouxe para mim os insumos, mostrando ali a incidência de CIDs diferentes. Eu levei isso de uma forma fundamentada, estruturada, com todas as evidências para a minha área, que se chamava ali SESMIT, eu não sei se é assim que chama na sua empresa, e eles encaminharam e entraram em contato com o hospital. E a partir disso, o hospital devolveu dizendo que ele nunca sequer passou lá naquele hospital. Mas tinha médico que estava vendendo atestados médicos, e aí a gente conseguiu comprovar a fraude e eu fiz o desligamento por justa causa. Eu não, ele próprio, né? Porque desligamento nenhum é o líder quem faz. São os nossos liderados que tomam ações que levam a um desligamento. Então não leve a responsabilidade de um desligamento para você. Você só cumpriu com aquilo que o teu liderado te deu de subsídios para você, infelizmente, cumprir um desligamento. É a última instância, é verdade, mas você não pode atribuir a você essa responsabilidade, a menos que você não esteja fazendo uma gestão efetiva da forma como eu estou te sugerindo aqui.
E no caso desse liderado aqui, por exemplo, ele tem faltas injustificadas. Aí não tem o que fazer, né? Vamos lá. Cara, falta, nem justifica, você tem que seguir com a escala pedagógica. E aí, dependendo da empresa, envolvendo aí tua área jurídica, você vai ter uma regra, né? Por isso, escala pedagógica, que significa uma advertência, segunda advertência, uma suspensão de um dia, uma de 2 dias, depois uma justa causa, por exemplo. Então, é uma escala pedagógica, literalmente, que quando chegar na última etapa, a próxima já é uma justa causa também. Então, as faltas injustificadas, elas precisam ser passíveis de escala pedagógica. Não tem conversa para quem não justifica. Isso é demonstrar um mega de um desrespeito para você como líder. E se acontece de maneira recorrente, você acha que pelo gogó você vai convencer essa pessoa a mudar a mentalidade, esquece. Você vai continuar sendo um líder que não tem o menor respeito das pessoas da sua equipe, principalmente daquelas que vêm trabalhar todos os dias e vê você ali só trocando ideias com as pessoas que faltam injustificadamente, que atrasam, que logam na hora que querem, que vêm trabalhar quando querem. Então, seguir a escala pedagógica demonstra que você tem uma liderança rígida com processos. Você vai sempre ser gentil com as pessoas, mas com os processos você tem que ter rigidez extrema. Beleza, então olha que legal, eu fiz aqui o filtro por este motivo, né, que é absenteísmo, que é um problema que eu tenho concentrado em 5 liderados meus, mas eu tenho outras questões aqui, ó. Por exemplo, problemas de argumentação concentrados em 4 especialistas, para dois tipos de causas diferentes que exigem 2 ações diferentes. E assim sucessivamente para cada tipo de problema que você tem. Tá vendo? Contorno de objeções, causas diferentes, ações diferentes, quem é novo, quem é antigo, ações correspondentes ao tempo de casa para você ser justo e assim sucessivamente. Então, quando eu abro a planilha como um todo, veja que você tem aqui, ó, tudo mapeado para você conseguir fazer uma gestão absolutamente efetiva. Eu vou pegar a parte do registro só para te explicar o seguinte. Nice, por que para o mesmo problema eu tenho que colocar ações diferentes? Tá vendo que aqui, ó, o problema nesse caso, nesse exemplo, é registro. Então, eu tenho 2 pessoas que têm o mesmo problema, 2 causas iguais, mas 2 ações diferentes. Os 2 são antigos, o problema é o mesmo, a causa é a mesma e as ações são diferentes. Por quê? Porque, muito provavelmente, você vai ter pessoas assim na sua equipe também, mas nessa minha equipe fictícia, eu tenho esse primeiro liderado que tem um comportamento exemplar. Eu quero mantê-lo na equipe, eu quero despertar nele o fazer certo. Se ele está registrando incompleto, como eu, como líder, posso ajudar? Então, o que eu vou fazer? Uma colinha do que ele precisa registrar, do começo ao fim, para ele não continuar cometendo esse mesmo erro. Então, eu vou ajudá-lo. Vai chegar uma hora que ele vai entrar no piloto automático, que ele vai conseguir fazer isso sozinho, sem precisar da colinha, mas no primeiro momento, eu vou tentar ajudá-lo. Já neste outro liderado, que provavelmente tem questões comportamentais, o registro também está incompleto, mas eu vou reforçar no feedback e se ele continuar reincidindo, eu vou seguir uma escala pedagógica por questões ali comportamentais possivelmente atreladas. Então ele não quer, não adianta você continuar investindo esforço para quem não quer ser ajudado. É exatamente o que eu estou falando aqui para você e desabafei no início do vídeo. Eu não vou investir esforços em quem não quer ser ajudados. E você, como líder, também precisa fazer isso com os seus liderados, tá? E por que isso é importante? Porque enquanto você está perdendo tempo com pessoas que estão literalmente te fazendo de bobo ou de boba, com pessoas que não querem nada com nada, você tem outros liderados que estão pedindo socorro e que não sobra tempo para você conduzir feedbacks mais estruturados, colocar uma boa ligação para servir de exemplo, fazer uma colinha para você ajudar a pessoa que realmente quer dar a mão para você. Então olha só como é importante você administrar muito bem o teu ativo mais valioso de uma liderança, que é o tempo. Muito bem, então voltando aqui para nossa tela, passamos pela primeira aba, passamos pela segunda aba e agora nós vamos para o tão temido plano de ação. O que eu vou trazer no plano de ação? Nada mais, nada menos do que esse mapeamento que você já fez. Como assim, Nice? Vamos pegar aqui como exemplo esse registro, tá? Eu vou montar uma linha do plano de ação como exemplo e você vai fazer aí com cada indicador teu da mesma forma. Então, que indicador nós estamos olhando aqui? Nesse exemplo, eu volto aqui para minha planilhinha detalhada, que eu investi o meu tempo, e quando eu for estruturar um plano de ação, já vai estar pronto, tudo mapeado aqui. Olha o quanto você vai otimizar, se liga. Então, eu venho aqui na minha planilha, eu vou falar aqui sobre registro, beleza? O meu problema aqui é registro.
registro. Qual é o impacto de fazer um registro, neste caso aqui, incompleto? Porque você tem 2 especialistas que o problema são registros incompletos e 2 que o problema são registros incorretos. Então, são coisas diferentes. Qual é o impacto? Aí você coloca registro incompleto. Deixa eu aumentar aqui o plano de ação para ficar mais fácil de você me acompanhar, tá? Vamos lá, aumentando a tela. Beleza. Para registro incompleto, qual é o impacto que isso causa? Falta de informações fundamentais para uma tratativa efetiva, gerando impacto na experiência do cliente. Por exemplo, tá? Do cliente. Mas aí, de novo, traz para o seu modelo de negócio. Mas se o problema for registro incorreto, impacto na imagem da empresa, além de impacto na experiência do cliente. Beleza? Então, você conseguiu mapear quais são os impactos, você deixa isso registrado no seu plano de ação. Imagina que você vai sair de férias e um outro líder vai assumir a tua equipe temporariamente até você retornar. Quando você tem um plano de ação estruturado, ele só vai precisar continuar acompanhando e mais nada, porque você já fez tudo o que você quer fazer efetivamente como líder responsável da equipe. Olha que interessante, né? Aí você vai colocar aqui, ó, ou seja, quantos especialistas estão envolvidos nisso? Aqui você vai colocar os nomes de cada especialista envolvido no plano deste indicador, que é, no caso aqui, o problema a ser resolvido. Beleza? Então você vai relacionar os nomes, sem preguiça. Aí, quais são os resultados relacionados? Por que é importante você colocar o nome? Porque quando você colocar aqui, ó, especialista, você vai colocar aqui, especialista 1. Aqui você vai colocar especialista 1. Qual é o resultado dele? Nesse caso aqui, você vem no seu detalhado, você vai pegar do especialista 1, o resultado dele foi 22. Que aí você vai considerar lá no plano o melhor mês, tá? Especialista 1, 22. Especialista 2, você volta lá no resultado do melhor mês do especialista 2, 27. Tá vendo que a partir daqui é só você ir copiando de lá da onde você já atualizou e trazer para o teu plano de ação. Você está estruturando o teu plano de ação e você vai ter toda a história, todo o detalhamento aqui para trás. Quando você precisar entrar no detalhe, fazer uma apresentação de resultados, você já tem tudo o que você precisa aqui. Olha isso. Beleza. Aí depois que você fizer isso daqui, você vai colocar o que será feito. Então, para os especialistas. Aqui eu estou colocando especialistas 1 e 2, 5 e 6, mas você vai colocar os nomes. Para o especialista Nice, do Gestão Sem Neura, o que eu vou fazer? Tá? Aí você pode colocar tudo dentro da mesma linha, ou você pode abrir uma linha para cada especialista. Eu, particularmente, até prefiro, porque para você fazer os filtros vai ficar mais fácil, tá? Mas aqui eu só estou trazendo o conceito para você entender. Então, o que eu vou fazer? Aqui você já tem, ó, a ação, você já tem o mapeamento do que você vai fazer. Então, aqui, ó, Ctrl C, vou no meu plano, para Nice, eu vou fazer isso aqui, ó. Aí a mesma coisa, para o especialista XXX, eu vou fazer, você volta na sua análise, você já tem o plano aqui mapeado, só vai copiar, volta aqui e cola. Você está vendo que a estrutura de um plano, não necessariamente você deve fazer no plano, você precisa ter um mapeamento antes, uma análise histórica dos dados, uma análise qualitativa para você entender o que gerou este impacto nos dados, e aí sim você vem para o plano de ação. De forma agrupada, como você já fez aqui, tá vendo? Então, à medida que você está agrupando os teus liderados, você também já está fazendo um agrupamento dos problemas. Então, olha só, você tem um liderado 7, 19, 23 e 24. E a gente estava falando aqui, ó, do 1 ao 30.
Mas, quando você agrupa, você não tem a mesma ação para todos eles, percebe? Gente, isso é mágico, isso é muito lindo. Quando vocês fizerem, vocês vão perceber. Num primeiro momento, parece ser complexo, mas não é, tá bom? Aí, beleza. Depois que você fez tudo isso daqui, você vem aqui, ó. Como que isso vai ser feito? Aí você detalha. Então, sei lá, você pode colocar lá, para especialista 1, a área de treinamento vai validar um roteiro a ser seguido. Sei lá, tá? Tô dando aqui um exemplo. A área de qualidade vai validar, a área de treinamento vai validar um roteiro a ser seguido. Para o especialista 2, farei registro do último feedback desse tema no dia 12/2/25. E assim por diante, tá? Você vai colocando aqui como você vai fazer essa ação. E por que isso é importante, Nice? Porque você estará mostrando para quem está vendo esse plano de ação que você não está fazendo um plano superficial, que você parou um tempo para estruturar, que você parou um tempo para estudar o cenário da sua equipe. E com isso você começa a gerar credibilidade no teu chefe. Lembra que eu estava revoltos lá no início do vídeo, falando que depois você reclama que você não tem o respeito do seu chefe? É por isso, porque a maioria dos planos são feitos nas coxas, de qualquer jeito. Aqui não, o que eu estou propondo para você é um plano de ação que vai brilhar os olhos do teu chefe e que quando você apresentar, por menos experiente que esse teu chefe seja, ele vai bater o olho e vai falar, ele sabe o que ele está fazendo, ele parou um tempo para investigar. Você acha que você vai ter crédito ou não? Bom, seguindo aqui, aí eu vim para os compromissos. Então, olha só, eu coloquei o resultado do melhor mês e aqui qual vai ser o compromisso que cada liderado meu vai ter? Volto lá na planilhinha do detalhado, 25, e aí eu ponho aqui, ó, o meu especialista 1 tem um compromisso de 25 vendas. Quanto o meu especialista realizou? 22. E ele está se comprometendo com 25. Já o meu especialista 2, volto no meu controle, pego lá o resultado do compromisso dele, 20. Eu volto lá no meu plano de ação e coloco 20 e assim por diante, tá? Então, você vai ter o resultado do mesmo especialista realizado, qual é o compromisso. E em quanto tempo você vai conseguir isso? Aqui, só data, tá? 28/2/25. Quem é o responsável? Eu, líder. Eu é quem serei o responsável por fazer esta entrega linda deste plano de ação. E aí, você vai fazer a mesma coisa para cada um destes problemas, tá vendo? Para absenteísmo, para argumentação, para contorno de objeções e assim por diante, até você ter o agrupamento de todos esses fatores problemáticos que geraram esses impactos nos seus resultados dos últimos meses e que você corrigindo essa rota, a partir dessa investigação da causa e de um plano de ação que vai ao encontro dessa causa, você certamente vai entregar resultados muito melhores do que os meses anteriores. Fala sério, gente. É assim que a gente estabelece um compromisso. É contando uma história, mostrando para as pessoas da nossa equipe que a gente definiu, que a gente investiu um tempo para eu entender essa pessoa. E aí eu venho para ela e explico essa história. Então eu vou lá chamar a minha especialista e falo, Bruna, olha só, tá vendo esse levantamento? Olha só o que eu fiz. Eu entrei aqui, valorizo o trabalho de vocês, gente. Mostra para o especialista do quanto dá trabalho fazer gestão. Porque senão o cara vai ter a impressão que na hora que ele assumir uma liderança é só esfregar crachá na cara das pessoas e tá tudo certo. O cara não tem noção, às vezes, da consciência que ele precisa ter do que está por trás de um feedback bem estruturado. Essa é a diferença de um feedback estruturado e uma conversa. E um trocar de ideia com o meu especialista. De uma comunicação assertiva de algo que não vai ser tão efetivo assim. Entende? Então, eu duvido que se você fizer um exercício trabalhoso, tá? Na minha tabelinha fictícia, eu demorei 2 horas para estruturar esse exemplo aqui. 2 horas do meu precioso tempo. Mas que eu entendo que é um investimento e não uma perda de tempo. Imagina vocês que vão pegar o relatório real, a vida como ela é, e adaptar isso aqui para a realidade de vocês. O que eu quero, no final das contas, é o mesmo que cada um de vocês aqui, é que a gente dê certo. É que a gente faça a coisa acontecer da forma certa. É que quando a gente entrar numa reunião de staff e faça uma apresentação, quem não está no nosso dia a dia, vendo aqui, ó, tudo que a gente está ralando dentro de um fórum como esse, é olhar aquilo e falar, que sensacional.
É sobre isso. É sobre isso. Se não for pra gente sair da nossa casa, levantar todos os dias e ter tesão no que a gente faz e fazer com excelência, independentemente de crenças, de religião, qualquer coisa, sabe? Se Deus aparecesse na sua frente, que tipo de trabalho você está entregando? Com base na tua fé, se você tem algo que é supremo na sua vida, que seja teu pai, teu avô, não sei, teu filho, que daqui a 10 anos vai olhar para trás, vai ver um monte de pedregulho que você se desviou, que você não teve coragem de fazer o processo como ele tem que ser feito. E aí teu filho vai olhar para trás, ao invés de ver uma estrada linda que você construiu, ele vai olhar pedras no meio do caminho que você foi desviando, né? Porque são obstáculos, então é mais rápido, é mais fácil. Putz, eu tenho um piloto automático, um incêndio ali para apagar, não tenho tempo de tirar essa pedra. E assim a gente vai construindo pessoas fracas, formando equipes fracas, que quando pegam um time lá na frente para liderar, porque, nossa, a operação cresceu. Nossa, vê aí, quem é o melhorzinho? Vamos botar para equipe, vamos botar para liderar. Às vezes o cara vem não por competência, ele vem porque, putz, é o que tem para hoje. E aí a gente sangra as pessoas, a gente perde um mega de um profissional que estava lá fazendo um atendimento incrível e perde um excelente supervisor, porque o cara não está preparado para isso. Então, hoje a gente entende o nosso papel como liderança, de que nós temos uma missão na nossa mão, de que nós temos uma responsabilidade social absurda, porque muitos dos caras que vocês lideram têm a vocês como referência. Família destruída, muitas vezes, sei lá, foi adotado, não tem uma referência. É a vocês que eles veem como referência. Tem noção do que é uma liderança? É muito mais, gente, do que um cargo. É muito mais do que uma promoção. É uma missão de vida. Por isso é para poucos. Não é para qualquer um. Então, sabe, ou a gente pega esse negócio e faz de verdade, ou não dá pra gente continuar no modo piloto automático. Então, com base nisso, eu só quero que vocês reflitam, que vocês levem para o dia a dia de vocês aí, como líderes do nosso negócio. É nosso. Eu também tenho responsabilidade dos gaps que acontecem aí na operação. Putz, o que eu deixei escapar que eu poderia ter alertado antes? É sobre isso, não é apontar culpados. É vocês trazerem pra gente também gaps do nosso lado, não no sentido de falar, lá, tá vendo? Eu tinha certeza que tinha problema lá do lado do... Não, é pra gente falar, vamos ajustar o nosso negócio? Vamos fazer esse negócio muito redondo para todo mundo ganhar? É sobre isso, gente. Então eu espero ter trazido clareza de como você pode conduzir de uma forma mais efetiva. Nada é tão bom que não possa ser melhorado o tempo todo. E para finalizar a minha fala, sejam rígidos com os processos, mas extremamente rígidos e gentis com as pessoas. Quando a gente inverte esta ordem, a gente é gentil com os processos. Tem uma janelinha ali que dá para eu fazer um atalho, sabe? Quando a gente é gentil com os processos, a gente deixa esse processo frouxo, a gente dá margem para ser pego na curva, nos expor e talvez perder o nosso emprego, porque dependendo da gravidade é o que pode acontecer. E quando a gente é rígido com as pessoas, associando o problema à pessoa e não à situação, a gente também vai dar muito ruim a nossa gestão. Rigidez com os processos. Mas assim, quanto mais extremista, essa é a única parte que eu gosto de extremismo, sabe? Ser rígido com os processos, gente. Vocês não vão dar margem. E muito gentil com as pessoas. Até para aplicar uma medida disciplinar ou para fazer um desligamento, eu preciso ser gentil. Eu preciso ser gentil. Eu não preciso ser ríspido, né? Então, é isso. Então, eu queria desabafar, né? Porque é a quarta rodada do método que a gente está retomando aqui com pessoas que já estavam, outras que não estavam, mas precisa colocar em prática, gente, porque senão os meus dias também não valem a pena. É o que me inspira todos os dias. Sair da minha casa e estar aqui. Eu estou por um propósito, eu estou por uma missão. Então, se eu não estiver cumprindo a minha missão, emplacando o que de fato eu acordo todos os dias e o dom que Deus me deu para eu colocar em prática, para mim não está valendo tão a pena assim. E eu tenho certeza que vocês têm muito potencial para colocar em prática, vocês têm muito potencial para fazer muito melhor do que vocês já estão fazendo. Ralamos para chegar até aqui. Eu não aceito o retrocesso, gente. Nós não podemos aceitar. E eu conto com vocês. Respondi, Lu? Deu uma aula, na verdade, né?
Ai, eu amo isso. Muitas vezes a gente faz os nossos momentos, né, íntimos com aquilo que a gente tem de crença e a gente fala, eu preciso de respostas, eu não sei o que eu estou fazendo de errado. E um momento como esse pode ser respostas para pedidos de falar, será que eu estou no caminho? Será que eu deveria ter agido dessa forma? E, gente, quando eu falo para vocês que nosso papel é social, é sobre isso. Temos um papel social, galera. A gente tem que ter consciência disso. Tem pessoas aqui que a vida ou a morte dependem de um líder. Exato. E parece que eu tô sendo extremista. Eu estava numa empresa, num call center de um colaborador que pulou do 7º andar e tirou a própria vida depois de um feedback mal conduzido. Ah, o supervisor foi o culpado? Não diretamente, mas ele foi a gotinha que faltava para ele tomar uma decisão como essa. Simplesmente porque faltou 4 dias, nunca teve um histórico de faltas e o supervisor seguiu a regra da empresa, meteu medida disciplinar e não quis nem saber. Num dia de calor, o cara tava de gola alta, manga comprida. Como que o supervisor não tem uma sensibilidade de falar, gente, tem alguma coisa no mínimo estranha? Vamos aqui tomar um café, vamos trocar uma ideia aqui. Foi para pausa. Os colegas voltaram, chamaram ele para voltar da pausa. Ele falou, não, vou ficar aqui mais 5 minutos tomando um ar. Ah, mas você vai estourar a pausa, tá tudo bem, já tomei medida disciplinar mesmo? E aí nunca mais voltou, gente. Você tem noção disso? Por causa de um feedback mal conduzido. Se talvez ele tivesse te chamado para trocar uma ideia e falar, meu, abre teu coração, o que tá acontecendo? Você não é isso, você é muito mais do que isso. Será que ele não teria revertido um cenário? Será que o cara não teria se aberto com ele e falado, meu, eu entrei na frente do meu pai que estava espancando minha mãe, tô todo roxo, por isso que eu tô de blusa de manga comprida. Eu fui evitar a morte da minha mãe, porque tava feio lá o negócio. Era isso que aconteceu, porque ele tinha se aberto pros amigos no break. E depois que aconteceu essa tragédia, o amigo abriu pro supervisor, que ficou louco. Então vocês imaginem, gente, é muito sério, eu tô trazendo tudo isso, esse momento de reflexão, né, que às vezes a gente romantiza a liderança, ai, eu tenho o propósito de liderar pessoas, cara, por trás disso, só quem vive sabe, só quem leva isso aqui a sério sabe, e carrega isso aqui realmente como uma verdadeira missão de vida. Nós salvamos ou matamos pessoas. E a nossa comunicação tem um reflexo absurdo na vida dessas pessoas. Cuidado com isso, gente. Vocês não são robôs para viver no piloto automático. Alguém parametrizou, apertou um botão e vocês saem fazendo. Vocês são pessoas pensantes. Eu precisava trazer essa provocação para vocês e dar o entendimento de tudo que eu falo. Eu espero que eu tenha trazido a resposta com o exemplo da planilha e que vocês coloquem em prática. Porque, gente, funciona. Funciona. Acreditem no processo, ele não é fácil, mas uma vez bem estruturado é como o fundamento de uma casa. Você pode construir um prédio, a tua estrutura não vai ruir. Pronto, falei, é isso. Se você é líder, já segue meu perfil. Comenta aqui embaixo se você sabia disso e compartilha com outros líderes.